Ok? Visualizando. Sim, tá de boa. Sim. Desligar os microfones, ok? Vamos lá. Então, vamos falar agora da síncope vasovagal, também chamada vasodepressora, ok? É necessário a gente relembrar lá o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é constituído do sistema simpático e o parasimpático. Vamos lá, o que é o simpático? Fibra pré-ganglionar é curta e fibra pós-ganglionar é longa, certo? Eu tenho que a cadeia ganglionar, enquanto que o parasimpático, ela não possui a cadeia ganglionar. Então, para que serve a cadeia ganglionar? Funciona como um distribuidor, para a resposta ser difusa em todo o organismo, tá certo? Enquanto a resposta simpática é tóraco, né? Lombar, a parasimpática é crânio sacral, tá bem? Crânio sacral. Então, vamos lá. O que é que o simpático faz? O parasimpático faz o quê? Faz ao contrário, certo? Vamos colocar aqui. Então, quando é ativado o simpático? Em situações o quê? De estresse. Nós vamos ver o bichão? Não, nós vamos ver o quê? O paciente vai ver a injeção. Aí o que vai acontecer com ele? Dilata a pupila, certo? Dilata os brônquios. Aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta, dá tremor no paciente. E depois você tem a compensação parasimpática. É um desequilíbrio, certo? Então, quando você observa lá o bichão, o que nós vamos observar? Ativação simpática. Mas o paciente vai ver o quê? Vai ver a injeção, no primeiro momento. Então, você tem ativação do quê? Do simpático. Dilatação da pupila, diminui a secreção, aumenta a frequência cardíaca, promove broncodilatação, contrai os esfíncteres, aumenta o tônus. E quando você tem, né, a ativação do parasimpático, promove miose, né? Aumenta a secreção, tanto, né, das glândulas como do trato gastrointestinal todo, aumenta o peristaltismo, relaxa os esfíncteres e promove o que? Broncoconstrição, certo? Muito bem, ele está em equilíbrio. Nós, normalmente, estamos em equilíbrio. Dá uma aceleradinha e tal, depois equilibra. Quando eu vejo uma situação de estresse, eu tenho a ativação dele. Como a resposta é difusa do simpático, midríase, aumenta a frequência cardíaca, broncodilatação, aumenta o tônus, deixa o indivíduo em estado de alerta, dá tremor, ok? Promove uma vasodilatação da musculatura, porque você precisa de sangue para a musculatura para correr ou bater, certo? Então a resposta é difusa. Ou você bate ou você corre no simpático. O que nós vamos ter? Nós vamos ter na farmácia uma situação do quê? De estresse por conta da aplicação de injeção. Não tem como dar um murro na cara do aplicador. Não tem como sair correndo. Então, no primeiro momento, tem o quê? Ativação da resposta difusa do simpático. E depois o quê? A compensação parasimpática. Certo? Então, no primeiro momento, você tem todo esse processo do simpático ativado. E no segundo momento, quem? O parasimpático, a hiperatividade do parasimpático. Então, podemos conceituar a síncope como a perda súbita, transitória e reversível da consciência que dura de alguns minutos até horas, devido ao quê? Uma redução temporária do fluxo sanguíneo do sistema nervoso central, em resposta a quê? Ao desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, onde eu tenho o predomínio de quem? Do parasimpático, certo? Então você vai ter, quais são as situações que vai acontecer? Situações de medo, ansiedade, dor, pode desencadear o quê? A síncope. Outras situações, indivíduo com fome, ambiente quente e úmido, ok? Paciente muito tempo em pé, refeição abundante com álcool, onde você tem ativação do quê? Do parasimpático. Muito bem. A memória da dor, o indivíduo tem paciente que somatiza, né? Porque pela via parahospitalâmica, a transmissão da dor, ela passa no sistema límbico. E pelo sistema límbico, tem-se a memória da dor. Então, às vezes, perspectiva da dor, que ele tomou injeção na infância, ele carrega esse trauma de injeção, tá bem? E aí ele vai somatizar acontecendo isso, ativando o simpático e depois o predomínio parasimpático. Agora, quando acontecer em paciente abaixo de 50 anos, sem histórico de doença cardíaca, sem história de convulsão,
sem histórico de medicamento hipoglicemiante, sem histórico de utilização de antihipertensivos, principalmente quem? Os alfa e beta bloqueadores. Sem o histórico de álcool e drogas, o paciente tem alguma patologia. Que patologia? Normalmente, às vezes, ele pode apresentar um problema cardiovascular ou neurológico. Outra coisa importante, se o paciente tem medo de injeção, faz ele sentado ou deitado. Se ele desencadear também, né, um processo de síncope sentado ou deitado, aí ele tem problema também o quê? Cardiovascular ou neurológico. Então, olha, ó, se você observar, é um paciente o quê? Um paciente normal. Não é isso? Um paciente normal. A idade abaixo de 50, sem história de doença cardíaca, então um paciente normal. Agora, se você fizer nele sentado, né, ou deitado, e ele desencadear a síncope, ele tem doença cardiovascular ou algum problema neurológico. Tá bem? Aí você tem que encaminhar. Ou seja, acontece no paciente normal, como nós. Só que somatiza a questão da dor e desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, no primeiro momento, você tem as ações do simpático, né? Mas não tem como bater no aplicador, não tem como correr. Depois você tem o quê? As ações do parasimpático, certo? Aí as ações do parasimpático é manifestada através do quê? É manifestada através de sensação progressiva de tontura, escurecimento, palidez, diaforese, hipotensão com bradicardia, náusea, vômito, diarreia. Essas são o quê? São as situações que pode acontecer com o paciente com medo da injeção ou perspectiva de dor. Então, o paciente tem palidez, sudorese, bradicardia, tontura, náusea, vômito, diarreia e até chegar ao quê? Ao desmaio. Por quê? Eu estou tendo um predomínio do parasimpático. Parasimpático, acetilcolina. Certo? Muito bem. Então, o paciente vai virando o quê? Um verdadeiro, incrível Hulk. Verdinho, transpirando. Ok? Tá lá. Verdinho, transpirando. Hipotensão com bradicardia, completamente diferente de quem? Completamente diferente do choque anafilático. Então, lembrando lá, o que o paciente vai apresentar, então, na reação vasovagal? Tontura, escurecimento das vistas, né? Cutâneo, palidez, sudorese, e cardiovascular, hipotensão com bradicardia, náusea, vômito, mas ele não vai ter sinais respiratórios, como coriza, espirro, obstrução nasal, rouquidão, tosse improdutiva, chiado no peito. É um diferencial importante. No choque anafilático, o que o paciente vai apresentar? Tontura. Vai apresentar o quê? Aqui ficava verde. Aqui ele fica o quê? Vermelho, quente. Beiçudão e zoiudão, porque nós chamamos de angioedema. Cardiovascular. Na 5 tem hipotensão com bradicardia. Só determinar a pressão dele, você vai ver. Hipotensão com bradicardia. E aqui ele tem hipotensão, mas ele vai ter o quê? Taquicardia. No trato gastrointestinal não dá para diferenciar, porque náusea, vômito, diarreia pode apresentar tanto de um lado como do outro. Agora, os sinais respiratórios estão presentes aonde? No choque anafilático. Não está presente na reação vasovagal. Então, não tem como errar. Ok? Então, tá lá, ó. Só você lembrar, né? Quando cai a pressão, você tem diminuição do baroreceptores, aumenta a atividade parasimpática. O que você vai fazer, então? Vamos lembrar. Pressão arterial. No arco da artéria aorta e nos seios carotídeos, na carótida aqui, seu pescoço aí, tem o que? Nós chamamos de baroreceptores, tá bom? Baroreceptores. Então, quando diminui a sua pressão arterial, diminui os estímulos do baroreceptor mandando para o centro vasomotor. O que acontece? Aumenta a atividade simpática, ou seja, libera noradrenalina. Noradrenalina atua onde? Atua no coração, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial. Promove também vasoconstrição periférica, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Tá certo? Muito bem. Isso aí é o fisiológico. O que eu tenho, então? Você tem um quadro do quê?
você tem um quadro onde tem o predomínio de quem? Do parasimpático. Você tem que reequilibrar esse processo. Como você reequilibra esse processo? Aumentando a atividade simpática. Então, o que você faz? Pede para o paciente abrir os braços, colocar a cabeça entre as pernas e você orienta o quê? Ele levantar a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, o que acontece? Você diminui ainda mais a atividade barorreceptora. Aumenta a atividade o quê? Simpática. Você aumenta o quê? A pressão arterial e reequilibra o sistema nervoso autônomo. Bom, essa é uma manobra para você reverter o processo. Então, síncope vasovagal ou reação vasovagal, você reverte. Ok? Como você reverte? Pedindo para o paciente colocar sentado, a cabeça entre as pernas, com os braços abertos, e orienta o paciente a forçar a cabeça para cima. Forçou a cabeça para cima, o que acontece? Essa manobra aqui, quando você abaixa a cabeça, diminui ainda mais a atividade de barorreceptores. Aí, consequentemente, você aumenta a atividade simpática. Se aumenta a atividade simpática, aumenta a pressão arterial, você reequilibra novamente. Ok? Uma outra manobra, quando o paciente não estiver funcionando, ou seja, quando você pedir para o paciente abaixar a cabeça, pedir para o paciente levantar a cabeça, ele não conseguir nem levantar a cabeça, pode parar. Deita ele. Deita ele, desobstrui as vias aéreas, eleva os membros inferiores. Com isso, você vai fazer o quê? Melhorar o retorno venoso, ou seja, o volume, retorno, preenchimento de sangue ou retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, aumenta o quê? A pressão arterial. Tudo bem? Então, são duas manobras. De novo, qual que é a manobra? Primeira manobra, pede para o paciente abaixar a cabeça. Baixou a cabeça, você vai diminuir ainda mais a atividade barorreceptora, porque você está baixando a pressão. Porque deitado é uma pressão, sentado é outra, em pé é outra. Quando você abaixa a cabeça do paciente, você diminui ainda mais a atividade barorreceptores. Essa resposta vai aonde? Até o centro vasomotor. Ativa o quem? Simpático. Aumenta a atividade simpática. E aí, consequentemente, vai para uma vasoconstrição, aumenta a resistência periférica e aumenta a pressão arterial. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. Então, você reequilibra novamente o quê? O sistema nervoso autônomo. Muito bem. Está fazendo isso e o paciente não está respondendo. O que você vai fazer? Deita o paciente. Deitou o paciente, eleva o membro inferior, desobstrui as vias aéreas e eleva o membro inferior. Quando você eleva o membro superior, melhora o retorno venoso, aumenta a pressão de enchimento, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Então, você reequilibra novamente, que seria a segunda manobra. Tá bem? Vamos lá, então. Agora, eu acredito que vocês conseguem diferenciar. Então, vamos lá. Primeira situação. Paciente de 25 anos, histórico de alergia. Mas também tem o quê? Medo de injeção. Então, coloca aqui para você já ficar confuso. Será que é uma síncope vasovagal ou é uma anafilaxia? O que é o paciente? Ó? Espirro, obstrução nasal, rinorreia, ou seja, sinal respiratório superior. Após ser administrado benzilpenicilina. O quadro agravou e apresentou o quê? Angioedema, que é o edema dos lábios e das pálpebras. Rouquidão, coceira, tosse, ou seja, são sinais respiratórios. Presente apenas aonde? No choque anafilático. Hipotensão com quem? Com taquicardia, que é a compensação, né? Diminui a pressão, ativação simpática, tenta compensar. Presença do quê? Sibilo e falta de ar. Então, isso aqui está característico do quê? Está característico de uma reação o quê? Anafilática. Ok? Anafilática. Agora, vamos lá em cima. Paciente, 25 anos, com história de alergia, medo de injeção. Do mesmo jeito aqui embaixo. Só que agora começou a apresentar náusea, vômito, cólica abdominal. Isso aqui são sinais o quê? Vagais. Sinais vagais. Diaforese, suor frio, palidez, visão turva, hipotensão com bradicardia e ausência de sinais respiratórios. Não tem coriza, espirro, obstrução nasal, não tem tosse, não tem rouquidão, certo? Então isso aqui é característico do quê? De uma reação
vagal, de uma reação vasovagal. Certo?